Todos sabemos que o nosso sistema de segurança público é obsoleto, defasado, desorganizado, não sei como adjetivar isso, e por aí vai. E essa brecha fez com que uma organização inédita acontecesse dentro dos presídios, mas feita pelo lado errado, o dos criminosos. Isso virou o livro-reportagem A Guerra, a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Então nós vamos saber mais agora sobre ele com a ajuda dos próprios autores. Essa bonitinha que está aqui, bonitinha mesmo, que é doutora em Sociologia pela USP, professora da Universidade do ABC, que é a Camila Nunes Dias, e o Bruno Paes Manso, que é jornalista, economista e doutor, cara insuportável, em ciência política. Boa noite, minhas crianças. Obrigado por terem vindo, viu? Boa noite, eu que agradeço. Eu falei em off com vocês, vocês não têm medo, não? Ai, ai, ai. Não. Eu como pesquisador, o Bruno também como jornalista e pesquisador, a gente procura sempre ser muito transparente, muito honesto quando tem contato com as pessoas, né, com os nossos interlocutores, explicar o nosso, eu pelo menos, né, faço isso, explico bastante o trabalho que eu vou fazer. Não vou dizer não digo que, por exemplo, que eu vou defendê-los, ou não é a função julgá-los, mas sim tentar compreender. Tá. Até hoje nunca tive nenhum tipo de problema. Bom, Camila e Bruno, vocês analisaram particularmente, foi o PCC, né? Como é que isso começou? Fala, Bruno. São 25 anos, né, de história. Houve em 1992 o massacre do Carandiru, 111 presos, mortos, após uma rebelião com a entrada da polícia. Foi um marco na história do sistema penitenciário. O governo passa a expandir o sistema penitenciário e, ao mesmo tempo, tem um mote dos presos. Falam, olha, tentaram nos matar, o comandante da operação foi eleito deputado, agora o crime fortalece o crime, o nosso inimigo é o sistema. E esse discurso, a partir daí de tentativa de união dos presos, e uma proposta de ser antissistema, o nosso inimigo é a polícia, o nosso inimigo é o Estado, foi ganhando corpo e crescendo, né? É assustador isso. Aliás, de lá para cá, vários atentados, né, aterrorizaram a gente, né, a população. Mas ainda assim, o maior número de crimes está relacionado ao tráfico de drogas, né? Na verdade, o número de crimes é muito mais uma função do que prioriza a política de segurança, a atuação da polícia, do que da própria dinâmica criminal, né? Então, quando a gente vê as taxas de crimes, especialmente o tráfico de drogas, ele reflete muito mais a prioridade da política de segurança. Eu entendo que isso é um dos equívocos, né? A gente tem uma política de segurança pública que, em geral, em São Paulo é um caso, mas no Brasil como um todo, prioriza a repressão ao tráfico, mas especialmente ao pequeno traficante, à ponta, que é o varejo. Uhum. E isso é um dos grandes problemas que lotam as penitenciárias, produz, né, aumentam as desigualdades, produz uma repressão sobre determinadas populações, né, que são periféricas, pobres e negros, não resolve o problema da criminalidade, muito menos do tráfico de drogas. Então, a gente tem um ciclo que vai se retroalimentando. Em vez de controlar o crime, fortalece as gangues prisionais. Eu acho que vocês estão certos nessa visão, porque não é o mula, como chamam, né, o grande responsável por essa história. Eles são, sei lá, eles são cooptados porque, de certa forma, o traficante vira um salvador da pátria da vida deles, né? É uma forma fácil de... E, ao mesmo tempo, não se compreende como é que funciona essa indústria, né? Como é que eles lavam dinheiro, como é que eles ganham dinheiro, para fragilizá-los economicamente, que é o maior desafio. Exatamente. Não uma guerra constante nos bairros pobres, né? Olha, está havendo agora um movimento internacional para a legalização da maconha, né? Da cannabis. Vocês acham que isso poderia, de certa forma, reduzir essa história do tráfico? Eu acho que a descriminalização, né, da produção, da venda da maconha, eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que não é um salvador da pátria, não vai resolver todos os problemas. Mas eu penso que a gente tem que tentar políticas públicas e uma maneira de atuar que não foi feito ainda. Porque o que vem sendo feito até agora,
estamos vendo que não deu certo. Acho que temos que procurar outros caminhos urgentemente e eu penso que a descriminalização é um desses caminhos possíveis. Um dos vetores. Porque qual é uma coisa que já se percebeu? Que o que atrai os jovens e o que dá força para eles é o alto lucro do tráfico de drogas. Quando o Estado entra e passa a fazer essa mediação e regulamentar esse mercado, o lucro tende a diminuir porque se organiza. Então, o papel do Estado é ser um agente regulamentador desse mercado para diminuir o lucro e diminuir a força desses grupos. Pelo que você está dizendo, Camila, eu acredito que, de fato, o Estado tem uma parcela grande de responsabilidade nessa história dessas organizações criminosas. Quando fala, é o crime organizado, não. É a sociedade civil desorganizada. Eu acho que a culpa também é nossa. De nós três aqui, de quem está nos assistindo em casa. Que mansidão é essa, gente? Tem um aspecto que é interessante nessa história, né, Camila? De 92 até hoje, o total de presos em São Paulo aumentou 200 mil presos, né? Eram 30 mil, passou para 230 mil. 150 presídios, 140 presídios foram construídos. Só que não tem dinheiro, porque os estados estão quebrados, tem dificuldade, tem outras coisas para investir. Claro. E quem passou a gerir o interior das prisões? Isso foi, de alguma forma, terceirizado. Os presos passaram a fazer essa regulamentação de dentro dos presídios, né? Isso aconteceu em todo o Brasil. Como o Estado não tem dinheiro para bancar o funcionamento dos presídios, você fortaleceu as lideranças prisionais, que passou a regimentar a molecada, que passou a entrar nesses presídios. Então, foi uma política que produziu efeitos colaterais indesejados. Não é desarrazoado o que você está dizendo, muito pelo contrário, até porque nós somos a 4ª população carcerária do mundo. Mas em que situações? Quer dizer, em tese, você deveria, quer dizer, eu sempre deveria fazer com que o criminoso se reintegrasse à sociedade. Ele sai de lá com PhD de crime, né? Você quer um exemplo que eu acho que sintetiza isso, que eu acho que é o mais absurdo, é um Estado criminoso. A maioria dos presos são semi-analfabetos ou têm ensino fundamental incompleto. O preso, as pessoas ficam 5, 10, 20 anos presas e saem de lá da mesma forma, porque o Infopen diz que menos de 10% da população carcerária do Brasil estuda. Então, isso é um absurdo. O cara fica 10 anos e sequer estudar, sequer o estudo o Estado oferece. Sequer trabalhar, porque também a legislação... Não tem. Nesse aspecto, o preso não é obrigado a trabalhar, não é obrigado a estudar, não é obrigado a nada. Nem tem nem o direito, exercer como direito, porque o Estado não oferece. Então, quando se fala em universidade do crime, os próprios criminosos usam esse termo, de fato retrata muito bem o que são as prisões hoje. É porque eu sei que tem filiação de membros, tem todo sei lá, um organograma. Né? Como é que funciona isso, mano? É uma estrutura que acabou sendo montada, né, ao longo desses 25 anos, para tentar primeiro gerir a partir de dentro das prisões e conforme ele foi se expandindo, chegando para fora, chegando do lado, nas fronteiras brasileiras, né, então hoje o PCC tem acesso a Paraguai, Colômbia, ao atacado da droga, aos diversos estados, foi se estruturando gerencialmente para ter pessoas que cada um lida com uma parte importante, desde fornecer benefícios aos familiares dos presos, aos presos que pagam mensalidades, até posições estratégicas para pensar o PCC como uma organização que atua fora do Brasil, atua nas fronteiras, distribui para todos os estados, se relaciona com diversos parceiros e é uma ampla rede de parcerias criminais, né? Que surge facção toda hora, cada um diferente da outra. Sim. E às vezes são antagônicas, né? A gente está falando que nós somos a 4ª população carcerária e tal do mundo e tal, mas vive em condições tão precárias, não vai adiantar nada isso. Vocês têm ideia de quais sejam as grandes falhas do nosso sistema prisional? Eu acho que a principal é essa que o Bruno mencionou, né? A gente teve uma política de encarceramento que se intensificou no Brasil a partir dos anos 90, especialmente a partir dos anos 2000, encarcerando pessoas cuja prisão não provocava nenhum abalo nas estruturas criminais na qual elas estavam inseridas. Ao chegar na prisão, essas pessoas podem integrar redes mais organizadas de crime.
como o Estado não tem condições de fato, custodiar essa quantidade de pessoas, ele acabou terceirizando. Então, se você terceiriza, se uma pessoa muito pobre hoje, como é a grande maioria, vai presa, o Estado sequer dá alimentação, roupa e material para higiene pessoal que dê para satisfazer as necessidades de qualquer pessoa. Quem é que vai oferecer esse material? São as facções. Só que nada é de graça. Então, no momento que uma pessoa muito pobre adentra o sistema prisional, ela necessariamente vai ter que integrar uma rede de favores, ela vai ter que se comprometer, mesmo que ela não queira, ela vai quase que ser obrigada a se inserir numa rede que vai integrá-la a essas redes criminais. Então, é o Estado contribuindo decisivamente para fortalecer as redes criminais. Vocês têm alguma sugestão? Nós estamos no ar agora, de repente. Alguma sugestão para que esse status quo possa ser derrubado? Eu acho que tem um problema gravíssimo no Brasil hoje, que é a quantidade de homicídios que existe no Brasil. Né? São 64 mil homicídios por ano. Isso é mais do que uma guerra. É um país com mais homicídios no mundo. Então, eu acho que é importante a gente focar as urgências, né? E a redução dessa violência é importante. Então, é ilusão achar que vai acabar com o tráfico de droga, mas, ao mesmo tempo, é necessário focar na violência produzida pelo tráfico de drogas. Então, se tem morte, esse tirano armado, pode ser traficante, pode ser miliciano, pode ser policial de grupo de extermínio, o tirano armado é que a gente não pode tolerar. Porque Estados Unidos e Europa são países, grandes mercados consumidores de droga e distribuidores, e não tem violência. Então, o nosso desafio é reduzir a violência que existe nas cidades. Eu acho que focar a segurança pública e a força nesse tipo de problema, saber qual é o crime que a gente quer priorizar, e roubo, etc., que também é muito traumatizante, em vez de tentar resolver todos os crimes do mundo e não conseguir resolver nenhum, né? Como a Camila falou, enxugar o gelo. Olha, eu quero agradecer muito a presença de vocês. O livro está aí para a gente mostrar, o livro? Olha ali, aí está o livro, que foi escrito pela doutora em Sociologia pela USP, você é insuportável, Camila, que é a Camila Nunes Dias, e o Bruno Paes Manso, outro insuportável, jornalista, economista, meu Deus, e doutor em Ciência Política. Eles são os autores desse livro, A Guerra, que você está vendo aqui no seu vídeo, A Guerra, a Ascensão do PCC e do Mundo do Crime no Brasil. Muito obrigado por terem vindo. Gostei dessa aposta. Né? Mas olha, você tem razão. Essa história que você falou, acabar com o tráfico não vai, mas pelo menos com a violência. Pois é, porque nós vamos ficar enxugando gelo. É lógico. A gente deixa aí o livro para você.